Muito boa noite, este é o jornal. 90 distritos do país vão beneficiar de hospitais construídos de raiz durante os próximos anos. As infraestruturas estão enquadradas no projeto Um Distrito, um Hospital, projeto lançado esta quarta-feira pelo Presidente da República, Filipe Nunes, na localidade da Ponta Douro, distrito de Matutuíne, província de Maputo. Este é o terreno de 3 hectares que vai acolher o Hospital Distrital da Ponta Douro. A primeira pedra para a construção da futura unidade sanitária foi lançada esta quarta-feira pelo Presidente da República no distrito de Matutuíne, numa altura em que no país a população percorre um raio médio de 12 quilômetros para ter acesso a um hospital. Esta será a unidade sanitária de referência de um total de 90 hospitais que o governo pretende construir em 90 distritos do país no âmbito do projeto Um Distrito, um Hospital. Filipe Nunes fala de um projeto ambicioso para responder às necessidades de saúde dos moçambicanos. É um projeto ambicioso para os moçambicanos e vai na dimensão das necessidades e da nossa capacidade. Este nosso projeto é a afirmação nossa de que o povo com saúde é esse povo que nós queremos trabalhar para ele. Sabemos todos que saúde é um direito de todos nós. É uma forma de inclusão, é uma forma de realizarmos a justiça social. O Hospital da Ponta Douro está fora da sede distrital. O presidente explica que os 90 hospitais serão erguidos próximos da população. Há características diferentes de distritos. Há distritos onde a população está concentrada numa zona, mas também há distritos onde existem entrocamentos. Por exemplo, imaginemos, Macie, Bilene. É um distrito onde o movimento encontra-se numa certa zona. Posiciona-se o hospital para rapidamente as pessoas correrem e fluírem. Aliás, exemplo é aqui, a nossa sede é Bela Vista. Mas estamos a fazer aqui porque é mais fácil aqui do Zitundo ou mesmo da Ponta Douro aceder a esse espaço e resolver o problema de saúde. No distrito de Matutuíne, Filipe Nunes aproveitou para deixar um recado à população. Uma coisa que me criou má disposição quando eu vinha para aqui hoje. Esse distrito é um distrito turístico, sim, e nós temos uma reserva aqui, a reserva de Maputo, muito conhecida aqui a nível do mundo. Não há reserva, agora quando passei só vi queimadas. É crime e é vergonha para esse distrito. Agora nós, distrito de Matutuíne, vamos queimar a procura de ratazana. Quantas ratazanas conseguiram por causa daquela? E aqueles animais vão ficar aonde? Nas vossas casas. E se vierem esses leões que andam aqui invadir Machambas à procura, porque vocês não queimam Machambas. Lá onde há mandioca, há milho, não queimaram. E se eles, como não têm comida, se forem comer milho e mandioca nas vossas Machambas? O projeto Um Distrito, um Hospital vai ser implementado em 10 das 11 províncias do país. Os distritos não abrangidos pelo projeto já possuem hospitais de referência. As obras de construção das primeiras 15 unidades sanitárias do projeto Um Distrito, um Hospital já foram adjudicadas. Em 2020, o governo prevê arrancar a construção de 90 unidades sanitárias em 2 fases. Por falta de um hospital, parte da população da localidade da Ponta do Ouro ainda precisa atravessar a fronteira para a África do Sul à busca de cuidados de saúde. Aguarda-se com ansiedade a conclusão da nova unidade sanitária. Atualmente, se queremos ter atendimento hospitalar, temos ido até a Bela Vista. Há outros que procuram a África do Sul por ser perto, né, em caso de emergências. O hospital vai ajudar muito, muito mesmo, vai ajudar. Assim como a escola nos ajudaram, assim o hospital também vai ajudar muito. Com o projeto, o Ministério da Saúde espera avanços na cobertura sanitária. Nos vai permitir não só prover melhores serviços aos nossos doentes e aos nossos utentes, mas também melhorar a qualidade de atendimento e a qualidade de ambiente de trabalho aos nossos profissionais da saúde. Excelência, nós vamos melhorar a qualidade sim de atendimento, mas também com este programa
vamos melhorar aquilo que são os indicadores de saúde da nossa população. As obras terão a cargo do setor privado e serão materializadas em 3 fases. Nós fechamos já o concurso dos primeiros 15, que inclui mais este, que foi o piloto, foi o conceito que nós tínhamos desenhado. Iremos lançar no princípio do próximo ano o concurso para mais 45, o que significa que as obras dos 45 devem começar também em meados do próximo ano, e antes do final de 2020 a previsão é lançarmos outros 45 para podermos ter todos os distritos de Moçambique com hospital distrital até 2023, 2024. Cada hospital será construído num prazo de 9 a 12 meses. 35 mil casas para jovens e funcionários do Estado deverão ser construídas nas regiões sul, centro e norte do país. Os promotores ainda não têm os custos do projeto, mas garantem que os preços das casas serão acessíveis. Depois de 12 meses de negociações, o PCA do Fundo de Fomento de Habitação e o presidente da CITIC Construções assinaram esta quarta-feira o acordo que vai viabilizar o projeto de construção de 35 mil casas destinadas a jovens e a funcionários públicos. À luz do acordo, a gigante chinesa CITIC Construções vai estruturar, mobilizar o financiamento e construir as 35 mil casas, sendo 15 mil para a Zona Sul, 10 mil para o centro e outras 10 mil para o norte do país. Esta celebração é o culminar de cerca de um ano de várias rondas de negociações entre Maputo e Pequim, por forma a que se chegasse a um modelo de parceria em que nenhuma das partes saísse a perder e em que ganhassem os jovens e funcionários públicos que ainda não têm casa própria e condigna. E porque há projetos de habitação que ainda não saíram do papel, o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos fez questão de dizer que este não deve falhar. Com este ato, acrescem as responsabilidades dos signatários deste acordo e recomendamos que redobrem os esforços para a materialização deste projeto que está linearmente proibido de claudicar. Não podemos falhar, não vamos falhar e não aceitaremos desculpas. Um dos aspectos mais relevantes nas discussões teve a ver com a necessidade de se garantir que os preços destas habitações não fossem acima da capacidade financeira do público-alvo, tendo em conta o rendimento da maioria dos jovens e funcionários públicos. E foi com base nos rendimentos dos futuros beneficiários que o Fundo de Fomento da Habitação calculou que as casas serão vendidas entre 30 mil a 40 mil dólares. Nesta componente de custo é importante referir que a modalidade com que os funcionários públicos, os cidadãos em geral vão aceder às casas é de longo prazo. Portanto, a ideia é de criar um modelo de acessibilidade para essas casas. Portanto, esta questão de preços está cautelada em função da duração do período de pagamento. O custo do projeto só será conhecido daqui a 12 meses, quando terminarem os estudos nas áreas onde as casas serão construídas. O Instituto Nacional de Estatísticas voltou hoje a marcar a sua posição sobre os polêmicos resultados do recenseamento eleitoral na província de Gaza. De uma forma clara e direta, a instituição garante que aquela província só pode atingir o número registrado pelo STAI em 2040. Em conferência de imprensa convocada para a apresentação do balanço de atividades setoriais e as perspectivas do ano, foram os polêmicos resultados do recenseamento eleitoral em Gaza que acabaram dominando. Questionado sobre as divergências entre os dados do recenseamento geral da população e habitação e o registro eleitoral no que diz respeito à população com 18 anos ou mais, o Instituto Nacional de Estatística foi perentório. Se olhares as nossas projeções demográficas que foram feitas de 2007 a 2040, está mais patente, só em termos de projeções está mais patente que o número que se conseguiu em termos de pessoas de 18 mais em Gaza, nós estamos a projetar para que aquele número seja em 2040. Se olha as projeções, está escrito. 2040, Gaza que vai atingir 2,2 milhões de habitantes
com um número de pessoas maiores de 18 anos de 1,2 milhões de pessoas. Para o INE, a província de Gaza conta com 836.581 cidadãos com 18 ou mais anos de idade. O STAI, por sua vez, foi ao mesmo espaço geográfico e encontrou 1.166.011 cidadãos da mesma faixa etária. De onde vem a diferença? O INE responde. O que aconteceu em Gaza, devemos nós dizermos como INE que nós não temos como explicar. Em termos científicos, ultrapassa todas as teorias demográficas. Então, não se pode perguntar isto ao INE, né? O que aconteceu, porque nós não sabemos. Entretanto, talvez as respostas estejam nas leis eleitorais, nós não sabemos. A Autoridade Nacional das Estatísticas do país diz que não quer entrar em polêmicas, mas marca sua posição. O INE é responsável pelas estatísticas demográficas. A parte da ciência demográfica, essa sim, pertence ao INE. Nós já temos 4 séries temporais de censos e todos os dados são consistentes ao longo do tempo. Por isso, nós dissemos que os dados do INE são fiáveis. O jurista e jornalista Iricino de Salema considera haver espaço para o Conselho Constitucional rever o acórdão com base nos dados do Instituto Nacional de Estatísticas. Salema falava ontem durante o programa Linha Aberta da STV. O próprio Conselho Constitucional, enquanto Tribunal Eleitoral, pode oficiosamente analisar os dados da Autoridade de Estatística, do órgão reitor das estatísticas no país, que é o INE, e, por outro lado, confrontá-los com aqueles dados da CNE. De uma denúncia. E, a partir dali, nem carece de denúncia. O Conselho Constitucional pode fazê-lo oficiosamente, a partir da altura que toma conhecimento, e já tomou conhecimento, nos termos de 286, que ele próprio fez questão de citar no acordo. O Conselho Constitucional pode ele próprio decidir consoante a nova realidade e, a partir dali, instruir, sendo esse o caso, a própria CNE para se reencontrar com a integridade do processo. Os ataques armados em Cabo Delgado poderão alastrar-se para o resto do país caso não sejam tomadas medidas urgentes para controlar a situação que supostamente tende a ficar descontrolada. O receio é da Procuradoria-Geral da República, que não tem meios para combater os insurgentes instalados no norte da província. O grupo armado que está a protagonizar atos de terror contra civis e militares em Cabo Delgado poderá alastrar-se para outros pontos de Moçambique, caso não sejam alocados meios materiais e financeiros para o combate aos insurgentes. O receio de ataques armados em outras províncias do país foi confirmado pela Procuradora-Geral Adjunta Amabélia Chuquela. Se nós não conseguimos controlar a tempo e não investimos exatamente na prevenção e na repressão, este fenómeno poderá alastrar-se para outras províncias. Cabo Delgado continua a registrar ataques armados e a situação tende a ficar descontrolada, mas a Procuradoria-Geral da República não tem meios para resolver o problema. E nós só podemos resolver a questão de Cabo Delgado se nós começarmos também a apostar e investir nos órgãos que estão aqui no terreno, a fazer a investigação, a fazer a prossecução e a fazer o julgamento destes casos. É preciso que o Serviço Nacional de Investigação Criminal seja dotado de meios financeiros, económicos e equipamento que lhe permita detectar e fazer face a este fenómeno. Não se pode combater o fenómeno dos ataques de Cabo Delgado de uma forma como nós temos vindo a fazer. Além do avanço dos insurgentes para outras regiões do país, a Procuradoria receia que os ataques armados cheguem ao extremo de terrorismo. Que este fenómeno de Cabo Delgado deve ser analisado com cuidado. Existem sinais e indicações que podem sim levar-nos a um bocadinho mais tarde dizer que estamos em face de terrorismo ou em face de extremismo violento. Os ataques armados em Cabo Delgado iniciaram em 2017 e até o momento cerca de 250 pessoas foram assassinadas, centenas de casas incendiadas, milhares de deslocados e 130 insurgentes foram condenados à prisão maior.
Deputados da Renamo e do MDM são contra a integração do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas na proposta de lei que regula a organização, composição e funcionamento do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, aprovada hoje na especialidade pelo voto maioritário da bancada parlamentar da Frelimo. Em vosso nome e em nome do povo que representais, declaro aprovada a lei que regula a organização, composição e funcionamento do Conselho Nacional de Defesa e Segurança. A aprovação desta lei foi viabilizada pela bancada parlamentar da Frelimo, com 134 votos a favor contra 64 abstenções, de um total de 198 parlamentares presentes na sala. A Frelimo considera que a lei é oportuna e necessária com vista a conferir maior eficácia ao funcionamento do órgão. Votamos a favor da proposta de lei que regula a organização, composição e funcionamento do Conselho Nacional de Defesa e Segurança. Mas o mesmo entendimento não é partilhado pelas bancadas parlamentares da Renamo e do MDM. Reuniram, planificaram e contraíram as famosas dívidas ocultas, pondo o país na fossa. Foi porque o ministro do Mar, Águas, Interior e Pescas não fazia parte deste órgão. Quinto, finalmente dizer que reprovamos a presente proposta de lei porque sabemos que por detrás das razões plasmadas existe algo mais profundo e menos transparente. A bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique absteve-se na votação pelas seguintes razões. Foi impedido de ter representação legítima na discussão na sede da Comissão de Defesa, Segurança e Ordem Pública e, por conseguinte, não podendo contribuir para o melhoramento da proposta de lei que regula a organização, composição e funcionamento do Conselho Nacional de Defesa e Segurança. Outra inovação desta lei é que o Conselho Nacional de Defesa e Segurança deixa de funcionar como órgão consultivo do Presidente da República e passa para o órgão do Estado de consulta específica. Ainda na quarta-feira, os deputados aprovaram na especialidade a proposta de lei que cria o Serviço Cívico de Moçambique, bem como a proposta de revisão da lei que aprova a política de defesa e segurança. Mais de 16 mil moçambicanos subscreveram a compra de ações da hidroelétrica de Cahora Bassa através da Bolsa de Valores de Moçambique. Devido à grande procura, a oferta pública das participações desta empresa subiu para 4%. Os acionistas da hidroelétrica de Cahora Bassa, HCB, colocaram à venda 2,5% das ações da empresa entre 17 de junho a 12 de julho corrente, numa operação com encaixes financeiros na ordem de mais de 2 bilhões de meticais. Mais de 16 mil moçambicanos subscreveram a compra das ações, obrigando ao Conselho de Administração da empresa a subir a oferta inicial para 4%. Este passo faz uma contribuição, pretende alcançar uma contribuição para a dinamização do mercado de capitais em Moçambique, que constitui um segmento fundamental do mercado financeiro, assumindo-se como uma importante fonte de financiamento em complemento ao financiamento bancário de que a própria HCB poderá beneficiar-se a médio e longo prazo. Descrita como um sucesso, a oferta pública das ações cobriu quase todos os distritos. Dos 154 distritos do país, 142 houveram subscritores desses distritos e acima de 30% das pessoas que candidataram-se a comprar ações fizeram-no por meios remotos. Para 2020, está prevista a oferta pública do remanescente 3,5% de um total de 7,5% que os acionistas da HCB colocaram à venda. Esta operação tem a supervisão do regulador do mercado de capitais, o Banco de Moçambique, sendo o BCI e o Banco BIC os intermediários. Uma pesquisa da Coligação de Organizações da Sociedade Civil Moçambicana, liderada pelo Fórum de Monitoria do Orçamento, concluiu que a despesa pública em setores sociais esteve aquém do esperado nos últimos 4 anos.
Há poucos meses do término do presente quinquênio, a sociedade civil moçambicana já faz uma radiografia do nível de execução da despesa pública. O Rastreio as Contas cobre o período 2015 a 2018. Divulgada esta quarta-feira em Maputo, a análise conclui que houve menos investimentos nos setores sociais. O discurso falacioso da proteção dos setores sociais feito pelo governo, o discurso, na verdade, acaba sendo falacioso. A proteção aos setores sociais não tem se estado a verificar. Um dos primeiros grandes indicadores que podemos prestar atenção é a questão dos investimentos. O nível de investimentos não verifica a realização desejada, ou seja, não chega a atingir aquilo que foi planificado. E isto é um cenário sistêmico que acontece em todos os anos. Destes setores, os da saúde e saneamento têm sido os mais sacrificados. A nível do setor da saúde, para o ano de 2018, por exemplo, o que se verificou é que nos primeiros 3 trimestres a realização das despesas de investimento esteve abaixo dos 25%. Chegou a atingir simplesmente 17%. Entretanto, a inversão deste quadro está dependente de reformas fiscais que poderão conferir mais confiança externa, segundo o pesquisador Jorge Matino. Neste momento não penso que o governo está em condições de poder apresentar essas reformas sem passar por essa revisão, por exemplo, da posição em relação às dívidas ocultas, ilegais neste caso, e também na questão do acordo de paz, não é? Final, e também pensamos nós que vai editar também a questão, o resultado das eleições. Até que ponto que essas eleições vão voltar a trazer uma confiança, vão mostrar que o processo de reformas, de descentralização, reformas do Estado são processos sérios. A coligação da sociedade civil moçambicana alertou igualmente para a subida do nível de endividamento público, com o serviço da dívida a chegar aos 3,4% do produto interno bruto quanto a juros e 3,1% de amortizações até finais deste ano. Alusivo ao aniversário da cidade de Chimoio, a idilidade local procedeu à inauguração esta quarta-feira da morgue do Hospital Provincial de Manica, cujo sistema de frio passa a conservar 56 corpos contra os anteriores 6. Foram necessários 6 milhões de meticais para a reabilitação e ampliação do edifício da morgue da maior unidade sanitária de Manica, bem como a aquisição de um sistema de frio com capacidade para 50 corpos. A infraestrutura foi inaugurada esta quarta-feira. Esta ampliação contou com o apoio de muitos empresários que se dignaram em nos apoiar para nós podermos concretizar este sonho de trazer melhor qualidade para os nossos entes queridos. Nós não conseguimos dar vida às pessoas, trazer vida para as pessoas, mas pelo menos com esta modernização, com esta ampliação, os nossos entes queridos terão um outro tratamento. Com esta modernização, com este melhoramento da casa mortuária, também nós, quando estamos aqui na casa mortuária, já não estamos num ambiente pesado. João Ferreira diz que o empreendimento faz parte do seu manifesto eleitoral. O cumprimento daquilo que nós prometemos. Portanto, aqueles que votaram, que se sintam satisfeitos, que se sintam honrados por terem contribuído para que este sonho nosso pudesse ser realizado e pudéssemos melhorar a qualidade de conservação dos nossos entes queridos. A reabilitação e ampliação da morgue do Hospital Provincial de Chimoio foi graças a uma parceria público-privado. Em tempos Vila Peri, hoje Chimoio, a cidade celebra 50 anos de elevação àquela categoria, com olhos postos na limpeza, melhoria das redes de abastecimento de água e energia elétrica. A então Vila Peri, elevada à categoria de cidade há 50 anos, tem estado nos últimos tempos a conhecer um crescimento a vários níveis, com uma população atual estimada em cerca de 239 mil habitantes, um número que torna desafiante para a idilidade local na provisão de serviços sociais básicos. Falando pouco depois de uma cerimônia de deposição de coroa de flores na Praça dos Heróis, por ocasião da passagem dos 50 anos da cidade, o edil de Chimoio pediu aos munícipes a contribuírem no processo de melhoramento da cidade. O melhoramento de infraestruturas, como pontões, vias de acesso, mercados, água potável, entre outras, continua nos nossos planos, mas para a concretização destes outros objetivos, há necessidade de todos se envolverem em ações que visam o aumento da base tributária municipal,
e desde já agradecemos pelo esforço que tem sido empreendido pelos munícipes para o efeito. Mesmo assim, os munícipes fazem uma avaliação positiva do desempenho do atual edil João Ferreira, que, no seu entender, em 5 meses de mandato, já se notam melhorias na cidade. Vivo aqui neste bairro 7 de setembro, muita coisa está a melhorar. Muita coisa, rua, coisa, o setor lá nos agartos, muita coisa está a melhorar, toda coisa está bonita. Tudo está bonito. Não só as novas vias de acesso, de transporte, zonas urbanas, há um crescimento, nós temos que louvar. Saímos a esta altura para uma curta pausa, voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Cerca de 8.000 pessoas do distrito de Malema e Nampula passarão a ter água potável disponibilizada pelo Fundo de Investimento e Património de Abastecimento. As obras de reabilitação do reservatório estão avaliadas em 20 milhões de meticais e poderão ser concluídas no final deste mês. O processo de captação e reserva das águas do rio Motivase inicia nos Montes Nacu. Como o agricultor Fernando Piriato, são muitos os residentes da vila sede do distrito de Malema que olham com esperança e ânimo as obras em curso de reabilitação do reservatório e rede de distribuição do chamado precioso líquido neste ponto da província de Nampula. Quando a torneira vai beneficiar? Vamos lá no rio. Depois lá no rio, aqueles animais chamados crocodilos nos fazem mal. E ultimamente, por vermos aquela graça, é mais avante. Com estas intervenções, que contemplam 2 fases, prevê-se que hajam melhorias no sistema de captação e distribuição, onde, para além do incremento das ligações domiciliárias, serão também construídos 10 fontenários e reabilitados outros 8. No âmbito da iniciativa presidencial do Programa para a Vida, está previsto para o distrito de Malema a reabilitação do sistema, tanto que consiste no aumento da capacidade de produção atual de cerca de 550 metros cúbicos para 862 metros cúbicos dia. Temos também previsto a substituição da conduta adutora existente, com cerca de 6,2 km, e também o melhoramento dos troços críticos da conduta. E temos também previsto a instalação de cerca de 16 km de rede de distribuição para beneficiar, portanto, cerca de 8.000 clientes. As obras, avaliadas em 20 milhões de meticais, terminam no final do presente mês. O Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos está a intensificar a campanha de registro de nascimento e óbito. Anualmente, a instituição tem como meta registrar cerca de 1 milhão de crianças. Lançada em junho, a campanha de registro de nascimentos e óbitos será implementada numa primeira fase em 18 distritos das províncias e cidade de Maputo, Gaza e Nampula e prevê mobilizar 1.400.000 pessoas. Enfrentar as barreiras do registro de nascimento e do óbito constituem objetivos da campanha que de 2015 a esta parte esperava ter registrado 6 milhões de pessoas, tendo já alcançado 88% desta meta. A fraca cultura jurídica das pessoas não aderem antecipadamente ao registro, mas temos também as barreiras socioculturais, que têm a ver com algumas justificativas que fazem com que as pessoas não registrem a nascença. Estamos a falar, por exemplo, do processo de atribuição do nome, que envolve fenómenos socioculturais e várias outras razões. Se existem dados do registro de nascimento, o mesmo não se pode dizer em relação ao registro de óbitos. Os dados do óbito são de difícil equação, porque nós temos vários processos de justificação do registro do óbito. O registro do óbito é feito tardiamente. Muitas das vezes a pessoa morre na comunidade e é enterrada, e só quando
e as pessoas que sobrevivem queiram seguir algum direito que dependa da pessoa falecida aí, é que vão atrás do registro. A campanha Nasceu Registou conta com o apoio das organizações Save the Children e Unicef. A empresa de comercialização agrícola ECA, baseada em Manica, prevê este ano comercializar pouco mais de 20 mil toneladas de milho que se destina ao fabrico de farinha usada na produção da cerveja. Baseada no distrito de Baru e Manica, a ECA já tem disponíveis 13 mil toneladas de milho que deverá ser usado no fabrico de farinha que alimenta as indústrias cervejeiras no país. O diretor-geral da empresa diz que a quantidade suficiente para que não haja ruptura de estoque de matéria-prima para a produção de cerveja é de mais de 20 mil toneladas. Tem plano de comprar 20.500. Essa é uma quantidade suficiente para nós usar até maio de 2020. Porque o tempo de comercialização começa no maio até no fim de outubro. Daí não há mais milho, é só usar o que nós temos nos silos. Para chegar à quantidade desejada, a ECA conta com o apoio da Agência Vale do Zambeze através do Fundo Catalítico. Recebemos apoio do Fundo Catalítico FACID, volta de 72 milhões. Esse valor era para construção das casas dos técnicos, compra de viaturas para carregar milho com os camponeses a partir das zonas até aqui no centro de compra, construção de armazéns em duas zonas, Chuala e cruzamento de Macossa. Além dessas atividades, o valor está a ser usado para o treinamento dos produtores de milho com vista à melhoria do seu rendimento. Neste momento estou a regar já 20 hectares e através da Agência Vale do Zambeze. E não só, também tenho muita assistência técnica. No próximo ano estou a prever aumentar a minha área de machamba. E com o valor que eu consegui desse ano de ECA, consegui para uma motobomba. A ECA, que 60% da sua produção destina-se ao fabrico de cerveja e restantes para o consumo, é uma das expositoras da primeira edição da Feira Mosgrow, a ter lugar de 24 a 25 de julho em Maputo. Vamos olhar o mundo. Juan Guaidó garantiu que está próxima a uma solução real para a crise político-econômica e social que afeta a Venezuela. O presidente do Parlamento da Venezuela diz que pediu apoio internacional para pôr fim ao sofrimento do povo. A Venezuela registrou um total de 10.477 protestos populares nas ruas das cidades do país no primeiro semestre de 2019, com uma média de 58 manifestações diárias que fundamentalmente apresentavam reivindicações políticas e sociais, de acordo com o Observatório Venezuelano do Conflito Social. Segundo a mesma organização, esta situação empurrou o país para uma situação de crise humanitária. Entretanto, esta terça-feira, o autoproclamado presidente interino da Venezuela assegurou que o problema pode estar com dias contados. Falando a jornalistas na Assembleia Nacional, Juan Guaidó revelou que conseguiu ter uma fonte poderosa no âmbito internacional e, estando numa ditadura, há necessidade de fazer pressão para pôr fim ao sofrimento dos venezuelanos para sair desta tragédia. Segundo Juan Guaidó, citado pelo jornal português Notícias ao Minuto, um dos sinais que indicam o fim da crise na Venezuela são as declarações da Rússia e dos Estados em ajudar aquele país. Não é preciso saber ler entre linhas para entender a opinião da comunidade internacional contra a situação da Venezuela, inclusive de aliados do regime como a China e a Rússia. Isso é o que temos conseguido, aliados no mundo, disse. Por outro lado, manifestou apoio à União Europeia por estar a ponderar impor mais sanções contra funcionários do governo do presidente Nicolás Maduro, alegadamente envolvidos em graves violações dos direitos humanos. No desporto, Aquilo Marcelino é o novo treinador do Ferroviário de Nampula em substituição de Antero Cambaco, afastado por alegados maus resultados no Campeonato Nacional.
Está confirmada mais uma chicotada psicológica no Moçambola 2019. À 12ª jornada, Antero Cambaco foi despedido do cargo de treinador do Ferroviário de Nampula. A derrota diante do Desportivo de Maputo por 2-0 foi a gota que fez transbordar o copo de água. Em substituição de Cambaco foi indicado o jovem técnico Aquil Marcelino. Os fracos resultados que a equipa sénior de futebol tem estado a trazer-nos, isto levou a que a direção do clube tomasse algumas medidas. A primeira é a substituição, não é, da equipa técnica. Portanto, deixa de ser treinador do Clube Ferroviário de Nampula o Mr. Antero Cambaco. Se no início da temporada o objetivo passava por lutar pelo título, agora as ambições mudaram. Aquil Marcelino tem a missão de garantir uma manutenção tranquila dos locomotivas de Nampula. Aquil Marcelino passa a liderar, portanto, o comando técnico do Clube Ferroviário de Nampula. Aquil Marcelino encontra o Ferroviário de Nampula na penosa 14ª posição com apenas 10 pontos. O Teste África goleou o Clube de Chibuto por 4 bolas sem resposta em jogo da primeira mão dos quartos de final da Taça de Moçambique. Soalpo ficou lotado de adeptos que pretendiam sentir as emoções de uma festa em dose dupla. Por um lado, pelo aniversário da cidade de Chimoio e por outro, pelas vitórias que caracterizam os Fabris em jogos caseiros. Logo no início, transcorridos 5 minutos, Dário do Teste África dá aviso à navegação neste lance. Depois, viu-se uma partida equilibrada, tanto o Teste África como o Chibuto faziam jogadas de criar inveja, visitando mutuamente as balizas alheias, mas sem sorte de marcar até o final da primeira parte. No reatamento, o Teste África entra mais aguerrido e não tardou para que no minuto 59, neste lance, Dário inaugurasse no marcador. Enquanto se festejava o primeiro golo, o mesmo Dário volta a brindar o público no minuto 62 com mais um golo. Festa na Soalpo. O capitão Magaba do Teste África quis fazer valer o título, daí que fez o terceiro golo no minuto 74. A emoção tomou conta dos chamados 12º jogadores quando Di Maria, a faltar 5 minutos para o término da partida, fez o 4-0, resultado com o qual terminou a partida. No intervalo, puxamos a orelha dos nossos jogadores, entraram na segunda parte, fizeram um grande jogo que culminou com os 4 golos. Vamos continuar a trabalhar porque isto ainda não terminou, ainda tem a segunda mão, mas fizeram um jogo suficiente para marcar os 4 golos. Como jornalista, não, faz lá o comentário desse jogo. Os lances dos golos. Faz teu análise como jornalista. O comentário desse jogo, dos golos. Apenas eu vi um golo de Magaba, apenas. Obrigado. O restante dos golos, você que marcou. A Associação Black Bulls e o Ferroviário de Maputo empataram esta quarta-feira sem abertura de contagem em jogo da primeira mão dos quartos de final da Taça de Moçambique em futebol. Duas equipas de escalões diferentes do futebol moçambicano, mas que já haviam se cruzado no top 8 uma Vila Boy em fevereiro passado. Entrou com galões de um grande, o Ferroviário de Maputo, que deu o primeiro aviso por Diogo no remate de fora da área, mas por cima da baliza de Ivan. No contra-ataque, a Black Bulls poderia ter criado problemas à defensiva locomotiva, mas Cadre não foi mais lesto e permitiu a intervenção de um contrário. Nas bancadas, o capitão maquinista mostrava claque a mais apoio para a locomotiva, mas dentro do campo era Black Bulls a criar perigo. Aqui foi Jaita, bem servido, a passar por Hernan, mas já sem forças, a permitir a jeitosa hora de salvar o assalto à estação. Na segunda parte, continuava o equilíbrio dentro das 4 linhas e as oportunidades escasseavam de ambos os lados. Mas a Black Bulls queria chegar ao golo que só não aconteceu neste remate porque Hernan estava atento.
Com o jogo a caminhar para o final, as emoções aumentavam em campo. E Quito quis aumentar mais lenha neste remate, que saiu ligeiramente ao lado. Estudamos bem o adversário, sabíamos aquilo que eles nos podiam criar, tivemos de bloquear as situações que eles são fortes e tivemos a única oportunidade nítida de jogo foi nossa, foi pena não termos feito, mas pronto, temos uma segunda parte agora para jogar na Machaba. Tentámos buscar aqui a vitória, mas passámos aqui por muitas adversidades. Aliás, os meus jogadores têm sido verdadeiros homens, com a palavra homens, porque já na Beira tivemos algumas adversidades, aqui também outra vez outras adversidades, e viu-se hoje que não é os clubes grandes que mandam, mas infelizmente hoje não tivemos aqui 11 contra 11. As duas equipas levam o nulo para a segunda mão, que dará lugar dentro de 15 dias no estádio da Machava. Um olhar à cultura, a Vodacom realiza amanhã a terceira gala do Vibra Talks. O evento, que distingue os artistas nacionais, iniciará às 21 horas e com transmissão em direto aqui na STV. As luzes já iluminam o palco e o som afinadíssimo. O motivo é a terceira gala do Vibra Talks da Vodacom, evento a realizar-se às 21 horas desta quinta-feira no Hotel Glória. Para que não haja sobressalto de qualquer ordem, os cantores anteciparam a vibração dos toques de modo a afinarem os acordes. Além de Chakaz, uma das convidadas para a Gala Vibra Talks é Euridice Jack, que realça a importância desta iniciativa. O Vibra Talks serve para mostrar o carinho também que o público tem por nós, porque através desta plataforma eles escolhem a música de espera e escolhem normalmente, costumam escolher os artistas que mais gostam, as músicas que mais gostam. Os cantores não faltam ao ensaio e a organização também não. Vamos ter uma noite espetacular, vamos trazer uma oportunidade de frente que é show para os artistas e não dos artistas para o público, como nós estamos habituados. Então é uma noite memorável, é uma oportunidade que nós temos para reconhecer aquilo que é o trabalho dos nossos artistas no seu dia a dia, através desta premiação. O que é que não vai faltar? Muitas surpresas. E as surpresas que não faltarão poderão ser acompanhadas em direto, aqui onde a gente se vê. Não é verdade? Sim, as implicações imediatas que existirão na nossa grelha será a não transmissão da novela das 19, assim como a novela das 21. Por que a FTV decide transmitir em direto este evento? Primeiro, pela relevância deste evento, justifica esta alteração de grelha. Portanto, a Vodacom e o programa em particular Vibra Talk são naturalmente um evento que inspira, que motiva e, sobretudo, promove a música moçambicana. Vibra Talks é uma iniciativa da Vodacom que distingue os autores das músicas mais escolhidas como toque de chamada. As categorias em disputa nesta terceira edição são Panza, Marrebenta, Hip Hop, Afrobeat, Tropical e Soul. Mala Filmes exibiu em antestreia a longa-metragem Resgate. Em 100 minutos, o filme ficciona a realidade moçambicana desde o enriquecimento ilícito à onda dos sequestros. Não faltou muita audiência na antestreia de Resgate da produtora Malha Filmes, na sala da Luzomonte, em Maputo. A longa-metragem, em produção há vários anos, foi finalmente exibida na grande tela. Ok? E só tem 5 dias, 5 para devolver minha moral, caso não, esse cara só não vai mais. Sai daí! Vai lá! Sai daí! Com 100 minutos de duração, Resgate retrata os labirintos do crime, projetando para a sétima arte peripécias atinentes à realidade moçambicana dos últimos anos. Sai daí,
Resgate tem a direção de Miki Fonseca e produção de Pipas Forjás, e junta um elenco de artistas experientes e que se iniciaram na representação nesta longa-metragem. Missão cumprida, a primeira fase, né? Agora vamos aos outros filmes, vamos lançar o filme nos cinemas, vamos lá ver o que acontece. Um dos atores que se estreia em filme e com um dos papéis de vilão é Rashid Abdul, que realça a experiência. Foi um desafio grande, mas olha, cá conseguimos fazer o filme. É uma personagem Tony, são um dos sequestradores, um da gangue. Onde é que eles estão? O realizador deste filme foi muito corajoso, foi pegando o tema num momento talvez impróprio, não sei. Essencialmente, Resgate é a história de Bruno, personagem que depois de sair da cadeia tenta reconstruir uma vida honesta ao lado da mulher e da filha. Entretanto, os fantasmas do passado, personificados nos amigos, voltam a puxar-lhe para a criminalidade. E é um filme muito educativo, para a onda da criminalidade. A gente vem mesmo mostrar que o crime não compensa em nada. Eu mesma me emocionei ao ver algumas partes. Eu quase tirei muitas lágrimas em vários momentos. Trabalhar com esta produção foi uma coisa excepcional. A estreia de Resgate para o público em geral está agendada para esta quinta-feira nas salas da Lusomundo, de Maputo e Matola. Bossa noite. No próximo bloco, não perca as perspectivas econômicas para o país, sob o olhar de Abdul Majid Osman, numa condução do jornalista STV Boaventura Mucipo. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar uma máxima de 33 graus e uma mínima de 14, 30 graus de máxima para Xai-Xai e 15 de mínima, Inhambane 28 graus de máxima e 18 de mínima. No centro do país, 30 graus de máxima para Tete, 17 de mínima, Chimoio, cidade aniversariante, máxima de 25 graus amanhã e uma mínima de 12, 26 graus de máxima para Beira e 16 de mínima, Climane, 28 de máxima e 15 de mínima. Já no norte do país, a cidade de Lixinga irá registrar uma máxima de 21 graus e uma mínima de 10, 29 de máxima para Pemba e 20 de mínima, 28 graus de máxima em Nampula e 18 de mínima. Boa noite. Numa altura em que são levantadas várias questões sobre o rumo da economia, trazemos hoje para este espaço de comentário o economista Abdul Majid Osman. Majid Osman foi ministro dos Recursos Minerais entre 1983 e 1986, ministro das Finanças entre 1986 e 1991, é economista de formação e profissão, colaborou com as Nações Unidas em Nova Iorque e, ao nível privado, desenvolveu vários projetos de média e grande dimensão em Moçambique e no estrangeiro. Com ele, como disse no princípio, vamos discutir sobre as questões centrais da economia, nomeadamente as perspectivas para a indústria extrativa, incluindo as grandes reflexões sobre a constituição do Fundo Soberano. Vamos falar da gestão da dívida pública e da situação geral das finanças públicas. Boa noite, Majid Osman. Muito boa noite. Obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, telespectadores. Muito bem, vamos começar com as perspectivas da indústria extrativa. O ex-secretário-geral adjunto das Nações Unidas e atual alto representante da União Africana para as parcerias com a África, Carlos Lopes, alertou recentemente que Moçambique está a afundar-se numa dependência dos seus recursos naturais em vez de fazer reformas estruturais. Foi mais longe, disse que o país está a afundar-se mais na dependência rentista, o que significa que estamos a caminho de viver das receitas dos recursos naturais sem lhes acrescentar valor ou aproveitá-los para melhorar a economia. Minha primeira pergunta, Majid Osman, é: tem razão Carlos Lopes quando diz que estamos no caminho de uma economia rentista? Eu penso que a preocupação do professor Carlos Lopes é avisar, portanto ele tem uma paixão por Moçambique, é amigo de muitos moçambicanos, incluído eu próprio. Nós trabalhamos junto das Nações Unidas. No fundo, ele está a fazer um apelo que o país faça as reformas públicas e, se continuar com o caminho que está a seguir, naturalmente vai cair uma economia rentista. Não? E no nosso caso particular, o aviso dele até é mais preocupante, porque nós ainda não começamos a receber as grandes receitas do petróleo e já temos uma atitude mental e de comportamento
do que somos um país muito rico. Como é que se manifesta? Quais são os sinais desta mentalidade de um país muito rico e de um país que pode caminhar para sermos um país rentista? Quais são os sinais assim visíveis? Portanto, significa, por exemplo, no nosso caso, nós discutimos imenso o Fundo Soberano. Não é? E é uma discussão oportuna e importante. Não é? Mas nós não nos damos ao trabalho de perceber quais são as receitas que a gente vai receber da exploração do gás natural. Não é? Portanto, no caso do gás natural, há 3 fontes de receitas para o Estado. Portanto, é preciso fazer uma distinção que eu não estou a falar de exportações. Estou a falar das receitas que permitem ao Ministério das Finanças alimentar o Orçamento do Estado. A primeira fonte é o Imposto de Produção. A segunda fonte é aquilo que chama o Profit Oil, portanto, o lucro do gás. E a terceira é a IRPC na sede de lucro. E em relação ao Imposto de Produção, as pessoas não sabem que ele começou a ser discutido a nível de 6% e hoje está estabelecido para 2%. Passado 10 anos de produção, ele passa para 4% e mais 10 anos de produção, ele passa para 6%. O Profit Oil é uma fórmula muito complicada e que depende muito do volume de investimento que fizemos e depende muito, inclusive, de quais foram os preços do gás no mercado internacional. Agora, o que é que acontece? Vamos pegar no projeto do Floating LNG. O Floating LNG vai custar 8 mil milhões de dólares, 8 bilhões de dólares, incluindo juros. Né? Portanto, quando ele começar a produzir em 2022, e o primeiro ano completo de produção vai ser em 2023, a grande preocupação da empresa é começar a fazer depreciações. Portanto, se eu investo 8 bilhões de dólares e eu tenho que recuperar o investimento em 10 anos, só num ano eu tenho que fazer depreciações no valor de 800 milhões de dólares. Portanto, para além desses 800 milhões de dólares de depreciações, há ainda os custos de operações e os juros. Portanto, só em 2032 é que esta unidade do Floating LNG vai começar a produzir lucros e aí é que vai começar a pagar impostos de centenas de milhões de dólares. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, pelo menos o valor que foi anunciado publicamente na decisão final de investimento, de que a partir de 2025, 2026, o país começa a arrecadar receitas de 2 mil milhões de dólares. Estas receitas projetadas, elas estão certas ou não, de acordo com as contas que... Vale a pena ver isso, né? Portanto, a minha previsão é que a partir de 2023, do Floating LNG, nós vamos receber qualquer coisa entre 50 a 60 milhões de dólares, que é o imposto de produção. E isso vai até 2025, e em 2026 vão começar a funcionar 4 unidades novas. 2 da Nadac, 2 da Exxon. Então a produção do Floating LNG, que é da ordem de 3 milhões de toneladas, em 2026 vai passar para 30 milhões de toneladas. Portanto, é quase que 10 vezes mais. Portanto, este imposto que eu estou a falar, que durante estes anos vai ser de 60 milhões de dólares, vai-se multiplicar automaticamente em 2026 para qualquer coisa como 600 milhões de dólares. Portanto, não chegamos aos 2 mil milhões de dólares. Não chegamos aos bilhões. Não. Portanto, pelos cálculos que faz, está a dizer que... E da mesma maneira que eu disse que uma grande parte do lucro é para cobrir as depreciações, o investimento, por exemplo, da Nadac anunciado é da ordem de 25 bilhões de dólares. Não. Então, se quer recuperar o investimento em 10 anos, por ano tem que fazer depreciações dos 2,5 bilhões de dólares. Portanto, pelos primeiros 10 anos de produção, é muito provável que a fatia do lucro não seja tão grande, portanto, o imposto que resulta do IRPC não vai ser muito grande. Não é? Mas, de qualquer maneira, repare que nós, até 2026, vamos ter um acréscimo de receitas diretas, da ordem de 50 a 60 milhões de dólares. E nós estamos a discutir o Fundo Soberano como se os bilhões estivessem ali na esquina à nossa espera. E não é verdade. Acha que uma das manifestações desta ideia colocada pelo professor Carlos Lopes de uma economia rentista é a urgência com que estamos a discutir o Fundo Soberano? A ideia fundamentalmente é essa, que nós, não só a urgência, mas mais do que a urgência é que nas discussões que há, raramente as pessoas discutem quando é que vai haver o fluxo de receitas. As pessoas fazem ideia de que eu tiver um fundo soberano, como eu tenho um fundo soberano, eu vou ter no fundo soberano bilhões de dólares. E o que eu estou a tentar aqui dizer é que não vai acontecer. Até 2025 não vai acontecer quantias substanciais. Pelo menos pelos números que são anunciados publicamente. Não vamos chegar a estes 1.000 milhões de dólares como são colocados. Normalmente as multinacionais
Agora, inclusive, quando o Presidente da República esteve na Itália, o CEO da Eni anunciava que Moçambique vai receber qualquer coisa como 100 bilhões de dólares. Portanto, ele está a fazer um somatório de projetos e Moçambique vai receber 100 bilhões. Mas nunca dizem quando. Anunciam um valor global e nós ficamos entusiasmados com esse valor global de 100 bilhões de dólares. Não é? Portanto, de facto, nós avançamos para outro tipo de discussões. Eu acho que sim, que Moçambique deve criar o Fundo Soberano. E deve criar um Fundo Soberano, independentemente dos valores que vão entrar, o Governo deve tomar uma decisão e dizer que quando o Estado receber 500 milhões de dólares, 20% vai para o Fundo Soberano. E à medida que o valor vai aumentando para 500, 600, 1000 milhões, essa percentagem de 20% vai subindo. Não é? E porquê é que é importante nós termos um Fundo Soberano? É fundamentalmente por 3 razões. A primeira é porque quando há uma entrada muito grande de divisas no país, o metical tende a valorizar-se. E quando o metical se valoriza, as exportações do país ficam prejudicadas. Portanto, é uma política que favorece a importação e prejudica a exportação. A outra razão, que é uma razão inclusive muito importante, quando nós temos essa fantasia de bilhões, nós acabamos por desperdiçar o dinheiro. Né? Como fizemos com a ponte sobre Catembe e como fizemos com o aeroporto na Cala. Portanto, significa que quando projetos megalómanos. Quando eu tenho o sentimento que o dinheiro não falta, que vai haver aqui pessoas que vêm e dão-me dinheiro, eu começo a fazer projetos que não têm qualquer tipo de prioridade nacional. Portanto, acha que o Fundo Soberano ele deve ser criado, mas a evolução dos recursos que são canalizados a esse curso ele tem de variar em função do aumento de receitas que o país vai ter. Mas há uma questão essencial que se levanta em relação ao Fundo Soberano, que é a ideia de proteger as gerações vindouras. Portanto, essa é, digamos, a terceira razão que, para mim, pode parecer estranho, que é a menos importante. As gerações vindouras? Sim. Eu vou-lhe explicar porquê. Vamos a isso. Porque há uma falsidade à volta disso, não é? Eu, quando falo da geração vindoura, estou a assumir que é esta geração que está viva hoje, né, que está bem. O que está a acontecer é que esta minha geração está mal. E eu tenho que proteger esta geração. Portanto, quando eu tenho uma agricultura em que o meu camponês faz 400 quilos por hectare de algodão, portanto, significa que ele não tem produtividade. Portanto, significa que esta geração precisa ser protegida também. Mas a razão mais importante não é essa. A razão mais importante é de que eu, para melhorar as condições da vida das gerações futuras, eu tenho que investir hoje. Eu tenho que ter educação de qualidade, tenho que ter serviço de extensão rural, não na dimensão que eu tenho, mas na dimensão 10 vezes maior. Eu tenho que conseguir e tenho que introduzir no meu dicionário público, com quem eu falo, qual é a produtividade que o meu camponês está a fazer. Eu não tenho essa discussão pública. Portanto, significa que o futuro das próximas gerações vai depender daquilo que nós fizemos hoje. E devia ser exatamente o contrário. Nós podíamos emprestar dinheiro para fazer projetos que achamos que são importantes, na expectativa que o aumento do produto interno bruto permitiria facilmente pagar esse empréstimo, porque eu aumentei a produtividade. Mas se eu continuo a investir em projetos como o do aeroporto de Xaixai, isto não vai acontecer. Acha que é um desvio fazer construções como o aeroporto de Xaixai, em Gaza, como a ponte Maputo-Catembe? Acha que não são os investimentos públicos acertados na altura em que o país se encontra? Em qualquer regime político, há sempre decisões políticas sobre investimentos. Mas nem todos os investimentos podem ser feitos na base do critério político. Alguns investimentos têm que ter algum critério objetivo da rentabilidade, em que é que ele vai contribuir para o aumento da produção e melhoria das condições de vida da população. Se sistematicamente todas as decisões são políticas, então não adianta nada o curso de Economia ou outros cursos para decidir como é que a gente deve fazer investimento. Muito bem, voltemos ao Fundo Soberano até para esgotarmos esta linha. Além das questões que coloca, há 2 outros pontos, que é o modelo de governação do tal Fundo Soberano, quem dirige, quem supervisiona, e há uma outra questão, que são as áreas de intervenção dos investimentos ao nível do Fundo Soberano. Quais são as suas reflexões? É uma pergunta muito pertinente e muito importante, não é? Portanto, para simplificar as coisas, para ver se nós avançamos para outras discussões mais relevantes e mais prementes, o Fundo Soberano deve ser dirigido pelo Banco de Moçambique, não é? Com orientações do poder político. Deve estabelecer qual é o perfil político dos investimentos que o Banco de Moçambique tem que obedecer. Mas há uma questão muito importante, não é? Que quando nós falamos na gestão do Fundo Soberano, normalmente a gestão do Fundo Soberano faz
em associação com uma empresa multinacional. E ela é que faz, de acordo com as instruções que nós damos, onde é que deve investir, não deve investir. Portanto, nós, ao criarmos o Fundo Soberano, não podemos cair na asneira do Fundo Soberano angolano, em que era o filho do antigo presidente que fazia a gestão. Distribuía dinheiro aqui, distribuía dinheiro ali. Felizmente, para Angola, conseguiram recuperar uma parte importante de dinheiro. Portanto, a gestão tem que ser totalmente transparente e o objetivo será de que o capital que está no Fundo Soberano tem que ser preservado. Só os rendimentos do Fundo Soberano é que poderão ser utilizados pelo Orçamento do Estado. Portanto, significa que, e inclusive, a prestação de contas do Fundo Soberano deverá ser feita ao Governo e ao Parlamento, porque isso é um assunto que interessa para garantir a devida toda transparência. A sociedade, total transparência. Portanto, não pode ser convidar uma pessoa como eu, que tem muita experiência, para gerir um Fundo Soberano. Não é assim que funciona. Portanto, significa que, no caso particular da Noruega, eles têm uma capacidade enorme para fazer gestão, porque têm $1.000 bilhões do Fundo Soberano e foram crescendo. Portanto, nós no Biofund, portanto, eu sou o presidente do Biofund, temos um património de cerca de $35 milhões, que está aplicado em Nova, através de um banco, Deutsche Bank Nova York, eles é que fazem a gestão. E nós temos que articular com eles. Portanto, eles prometem que vão garantir uma rentabilidade de 3%. Nós tivemos uma reunião recente e chegamos à conclusão que 3% é pouco, queremos 7%, então o perfil do risco aumenta. E, inclusive, quando nós fazemos esse tipo de gestão, temos que ver num prazo de 10, 15 anos, porque há anos que baixa, há anos que sobe, e eu tenho que ter uma média que durante o período de 10, 15 anos eu consegui uma rentabilidade de 4 ou 5%. Muito bem, vamos avançar. E uma outra grande questão que se levanta em relação à indústria extrativa é o debate sobre o conteúdo local. A minha pergunta é, há duas grandes empresas que já anunciaram a decisão final de investimento, portanto, o consórcio liderado pela ENE e o consórcio liderado pela Nadarco. Estas empresas têm mais ou menos 5 a 6 anos para a implantação do projeto. Esse é o momento em que a economia vai aquecer. Já disse que há a fase das receitas e tem aqui as suas reticências relativamente àquilo que vamos arrecadar, mas neste intervalo de 5, 6 anos, o que o país faz para aproveitar este aquecimento da economia, quer do ponto de vista da receita, mas quer do ponto de vista da criação de um empresariado sólido que possa tirar proveito destas oportunidades? Talvez antes falarmos sobre o conteúdo local, na sequência dos problemas do país, e uma vez clarificado que não são as receitas do gás que vão salvar as finanças públicas, põe-se um problema muito importante que é da consolidação fiscal. Não é? Portanto, o Ministério das Finanças publicou... Mas eu reservei a questão da gestão das finanças públicas e da consolidação fiscal já mais adiante. Tenho duas perguntas sobre esta questão do conteúdo local. A primeira é essa desde 6 anos, e depois vamos também discutir mais um ponto sobre o conteúdo local, depois vamos entrar na questão das finanças e dívida pública, só para termos aqui alguma metodologia. Então, embora eu apresente algum pessimismo quanto às receitas, mas o meu pessimismo é mais realismo do que o pessimismo, é necessário ter em conta que se o projeto da Exxon avançar, se o projeto da Nadarco vão avançar, vão ser investidos no país $50 bilhões. E quando são investidos $50 bilhões no país, é óbvio que vai mexer com muita atividade. Não é? Portanto, eu acredito pessoalmente que se este investimento avançarem, que a partir de 2021, 2022, a taxa de crescimento do PIB vai ser da ordem de 10, 12%. Não os 2% deste ano, nem os 3,5% que estão previstos no próximo ano. E que só isto vai gerar novas receitas. Quando nós estávamos a falar de receitas, são receitas que vêm diretamente do gás. Quando não estávamos a falar de receitas fiscais, que vêm de outras atividades que vão ser criadas. Por exemplo, está previsto que no projeto da Nadarco vai haver 20 mil trabalhadores, dos quais 5 mil moçambicanos. Portanto, esses 15 mil trabalhadores estrangeiros vão pagar impostos. Portanto, é necessário alimentar, portanto, vai haver empresa, é necessário alojar, é necessário transportar. Portanto, tudo isso vai dar origem a uma economia que vai se mexer. Portanto, agora, numa nota otimista, dizer que eu acredito que em 2021 a economia moçambicana vai começar-se a mexer. A questão é o que fazemos durante esta mexida da economia. O que é que acontece? Não é? Teve aqui uma delegação brasileira que vai transmitir a experiência do Brasil quanto ao conteúdo local, e uma das conclusões que tiraram lá, foi-me dito ontem num seminário, foi de que no Brasil inicialmente apertaram com o conteúdo local, e significa que os outros investimentos colaterais que deviam ter vindo não vieram. Não é? No nosso caso, não é? Nós temos que fazer uma distinção do que é que nós falamos de conteúdo local. Não é? O conteúdo local manifesta-se de várias maneiras.
Portanto, há uma empresa que presta serviços a nadar com a Exxon e vem cá estabelecer-se e ele considera que quer ter um parceiro local, né, a quem pede para subscrever 20% ou 30% do capital. Né? Em Angola, essa exigência é de 51%. Portanto, significa que um empresário nacional, se for escolhido para parceiro estrangeiro, é sócio dessa empresa e, portanto, se não for um parceiro passivo, for um parceiro ativo, portanto, começa a aprender o negócio e, a partir de uma certa altura, ele traz mais jovens moçambicanos e aquela empresa, em parceria com essa empresa estrangeira, está em condições de fornecer serviços cada vez mais com maior valor acrescentado moçambicano. Esta é a primeira forma de conteúdo local. E não me parece que aqui 20% ou 30% seja um grande problema. Né? Porque normalmente quando essas empresas vêm cá, elas não criam uma empresa com um capital muito grande, é um capital limitado, portanto eles oferecem, a gente subscreve. O que eles esperem é que a pessoa com quem eles vão trabalhar lhes ajude a desenvolver o negócio. Essa é a primeira forma de conteúdo local e não percebo porque é que não foi definido os 20% ou 30%. A outra forma do conteúdo local é de que há empresas como a Sasol, né, quando faz um concurso, aparece uma empresa moçambicana a cotar os mesmos produtos que as outras empresas estrangeiras fizeram e a Sasol aceita que a proposta da empresa moçambicana seja mais cara que as outras em 10%. Portanto, significa que está a favorecer que uma empresa que esteja estabelecida localmente seja aquela que seja escolhida. E porquê é que é importante que essas empresas estejam em Moçambique? Não é? Para permitir que apresentem contas em Moçambique e paguem impostos lá em Moçambique. Portanto, se vier uma empresa que tem uma delegação aqui, que o negócio é feito todo lá fora e não apresentam contas aqui no fisco, não vai pagar os impostos. Portanto, significa que nós temos um grande interesse de atrair maior número das empresas que vêm prestar serviços às empresas como a Nadarco e as outras. Portanto, nós discutimos com algumas delas, ainda ontem estava a almoçar com uma empresa francesa, que dizia basicamente, olha, quando o navio chegar, pois é necessário fazer todos os fittings no navio para ela começar a produzir. Né? Quando a gente fala de fittings, parece que é um guincho de uma porta, mas não é isso. Está a falar de contratos de centenas de milhões de dólares. Portanto, é importante que ela esteja cá, que treine moçambicanos e que esses moçambicanos é que sejam, digamos, os verdadeiros criadores da riqueza. Por exemplo, nós aceitamos passivamente que vão ser 20 mil trabalhadores e só 5 mil é que serão moçambicanos. Mas nós devemos ter o objetivo que no futuro, quando começarem a fazer fábricas em 2008, que sejam 15 mil moçambicanos e apenas 5 mil estrangeiros. Mas esta questão, Magídio Osmano, como é que ela se resolve? É preciso criar a tal lei de conteúdo local que é tão defendida. São planos setoriais, é o diálogo com as concessionárias. Como é que o Estado define uma política de orientação de conteúdo local? O Estado define um paradigma legal, né? E depois deixar que o mercado se desenvolva em função desse paradigma legal. Mas o Estado tem que ter a consciência que as pessoas que vêm prestar serviço em Moçambique têm que ter empresa cá e têm que pagar os impostos cá, porque é aqui que gera o rendimento e para que não sejam desviados para fora. Uma outra questão relativamente ainda à indústria extrativa é o financiamento da participação da ENH nos grandes projetos. Só na área 1, liderada pela Nadarco, a ENH precisa de injetar mais de 2 mil milhões de dólares. Nós vimos que a ENH adiou a sua ida ao mercado. Na negociação que o Ministério da Economia e Finanças fez com os credores internacionais, tinha-se chegado a um entendimento de que esta dívida ela já não seria paga através das receitas do gás. Assim, nas suas reflexões, como é que acha que a ENH, uma empresa moçambicana, ela se pode financiar nas grandes praças internacionais e poder realizar a sua participação nestes grandes projetos? Antes de nós termos essa situação que resultou da dívida oculta, portanto, estou-me a falar de 2013, 2014, quase que todas as semanas os representantes de grandes bancos internacionais viam e apresentavam propostas da ENH do que queriam financiar bilhões e bilhões de dólares da ENH e a uma taxa de juros baixíssima. Portanto, antes da dívida oculta, a ENH era uma empresa atrativa, apetecível para os bancos. E os bancos queriam financiar. Não é? Portanto, significa que a dívida oculta até nisso está-nos a prejudicar, porque significa que Moçambique, quer o Estado, quer as empresas públicas, perderam o acesso para o mercado financeiro internacional. Portanto, é um problema importante porque quem vai realizar a parte da ENH serão os outros sócios
E certamente não farão a taxa de juros que eu disse de 4,5%, farão uma taxa de juros muito alta, e o argumento que utilizam, nós não somos bancos, né? E portanto significa que a ENH, numa primeira fase, terá que apoiar-se nos seus parceiros e logo que a situação financeira de Moçambique esteja resolvida, substituir o financiamento dos seus parceiros por um financiamento que ele vai buscar à Banca Internacional. Quais são as implicações disso para a própria ENH dentro da estrutura dos acionistas? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a primeira opção, que era pagar esta dívida através das receitas do gás. A primeira grande dificuldade é que se a taxa de juros for muito elevada, significa que a ENH não terá recurso para pagar o serviço da dívida. Portanto, esse serviço da dívida vai acumular e nos próximos 10 anos é muito possível que a ENH não tenha dividendos. Portanto, não ter dividendos não ajuda o orçamento do Estado. Muito bem. Vamos então falar da gestão da dívida pública, até porque em parte já tinha tocado este aspecto. A minha primeira pergunta é: o país deve ou não pagar a dívida oculta, considerando o último acordo no Conselho Constitucional que declara nula a dívida de Ematum? Devemos ou não pagar esta dívida? Normalmente, quando se pergunta a um Ministro das Finanças, ele tem por obrigação nunca dizer que não vou pagar. Mas como eu não sou Ministro das Finanças, já não sou há muito tempo, portanto eu posso dar-me ao luxo de dizer que Moçambique não deve pagar, né? E nem consegue pagar. É que normalmente nós... É sua opinião que o país não deve pagar nenhuma destas três dívidas? Sim, não deve pagar. Da Ematum, da MAM e da Proíndicos. Não deve pagar e nem consegue pagar. Tá? Porque nós normalmente desvalorizamos o facto de que o país não tem capacidade de pagar. Se eu pegar em 300, 400 milhões de dólares para pagar essas dívidas, com esses 300, 400 milhões de dólares com investimento público ou com alguma gestão de despesas correntes, eu faço milagres. Portanto, no dia em que eu tomar uma decisão de retirar ao Orçamento de Estado 300, 400 milhões de dólares para ir pagar esse serviço da dívida, eu estou a impor sacrifícios adicionais à nossa população. Portanto, não deve pagar. Agora, quando nós decidimos que não deve pagar, é necessário realizar todo um conjunto de ações consequentes no sentido de levar ao Tribunal não só as pessoas moçambicanas que estiveram envolvidas, mas todos aqueles que foram os verdadeiros mestres desta operação. Portanto, esta operação, o cérebro desta operação, não está em Moçambique, está lá fora. E nós devemos abrir processos aqui contra eles e devíamos seguir a experiência da Malásia, porque a Malásia também teve uma situação semelhante e devíamos apoiar para a Malásia para saber que ações internacionais nós podemos fazer para evitar que amanhã haja um novo processo contra nós, porque há um risco. Qual é o risco? Se nós não agirmos contra essas pessoas que estavam envolvidas, elas amanhã podem agir contra nós, por exemplo, pedirem que um navio que leva o gás de Moçambique seja apreendido no alto mar por um tribunal dos Estados Unidos. Já agora, pode partilhar aqui conosco a experiência da Malásia em resolver este tipo de situação? O que a Malásia fez exatamente? Como é que ela depois conseguiu dar o salto e ser a economia exemplar que é? No caso da Malásia, o desvio de dinheiro foi qualquer coisa como 3 a 4 bilhões de dólares. Não é? E esse dinheiro, inclusive, foi usado para financiar alguns filmes. Um dos filmes que foi financiado em que participava o Leonardo DiCaprio. Não é? Portanto, o novo governo da Malásia, portanto, que é dirigido por Mahathir, portanto, houve eleições lá, e ele peremptoriamente disse que não pagava, não é? E inclusive meteu ações no Tribunal da Malásia contra os estrangeiros que não estão na Malásia. Portanto, significa que esse libanês, que é o cérebro, devíamos ter uma ação contra ele no Tribunal. E a ação é para, mesmo que a gente não o consiga condenar, é para mostrar à população e ao povo em geral que aquele indivíduo é um criminoso. Não é? Não devemos ter contemplações com esses criminosos. Não é? Portanto, senão essas pessoas que andam para em iates, não sei o quê, são pessoas que são admiradas e a gente esquece que essas pessoas têm iates porque roubaram a um país que tem grandes dificuldades para alimentar o seu povo. O argumento que o governo coloca, e ouvimos isto quando o presidente esteve de visita em Portugal, é que há compromissos internacionais que não são vinculados
pela legislação nacional. Ou seja, até que ponto é que um contrato assinado em Londres, ele é obrigado a estar vinculado a uma decisão do nosso Conselho Constitucional. Esse é um ponto. E depois o outro ponto é de que o país tende a assumir compromissos internacionais para evitar a falta de credibilidade nas praças internacionais. Como é que vê este lado da argumentação? Sim, é um lado muito importante, e quem é chefe de Estado ou Ministro das Finanças não pode utilizar a linguagem que eu estou a utilizar. Tem que ter muito mais comedido na linguagem, porque senão nós ficamos não só como devedores que não pagam, como indivíduos para que não têm nenhuma noção da sua responsabilidade internacional. Portanto, significa que esta ação, que é feita de uma forma multiforme, mas que tem que ser feita e temos que ser consequentes. Nós temos que fazer uma campanha para demonstrar que Moçambique é um bom pagador. Portanto, no caso particular de Moçambique, em relação às finanças públicas, e isso na discussão com os bancos sul-africanos, porque quando um tesouro não paga as suas dívidas, os bancos comerciais, quer moçambicanos, quer portugueses, quer sul-africanos, começam logo a dizer que o compliance dele, portanto em Joanesburgo ou Lisboa, dizem que a gente não pode continuar a emprestar o dinheiro ao Estado moçambicano, porque o Estado moçambicano não paga. E foi necessário convencer o chairman do Nedbank, dizer, olha, atenção, que o Ministério das Finanças cumpre com todas as suas dívidas, com exceção da dívida oculta. Portanto, é um default em falha seletivo. Portanto, significa que se quiserem dar o opróbrio ao Ministério das Finanças que não paga dívidas, não é verdade. Ele não paga, é as dívidas relacionadas com a dívida oculta. Mas, Dusman, a grande questão que se levanta é que opções políticas de gestão desta dívida pública existe hoje. A dívida pública está a 120% do PIB, portanto está muito acima do rácio. Estamos, de alguma forma, bloqueados ao nível do mercado internacional e disse aqui que nós próprios não temos capacidade. Como é que o Estado sai desta encruzilhada? Está aqui a falar do default seletivo. Acha que é possível, através desta estratégia, nas grandes praças internacionais, Moçambique apresentar esta posição e conseguir angariar financiamento para os seus projetos? É muito complicado, não é? Por isso é que é importante saltar um bocadinho. Portanto, nós, quando tivemos a crise de 2015, o Banco de Moçambique tomou um conjunto de medidas que fundamentalmente foi para segurar o metical e para baixar a taxa de inflação. E fez, através de um conjunto de medidas, aumentou as taxas de reserva obrigatórias, subiu as taxas de juros e rapidamente conseguiu criar um equilíbrio entre a oferta e a procura de divisas, e nós temos mais ou menos um metical estável, que tinha inclusive chegado a quase 80 meticais e que voltou a estabilizar-se para 60 meticais. E diz frequentemente, né, que da parte do Banco de Moçambique foi feito um esforço muito grande e que o mesmo esforço não foi feito ao nível do Ministério das Finanças. E é falso. Né? Este Ministro das Finanças possivelmente tomou as medidas de austeridade mais duras na história breve de Moçambique. Ele acabou com o subsídio de pão, acabou com o subsídio de combustíveis, fez uma correção salarial muito abaixo da taxa de inflação, portanto retirou o poder de compra às pessoas, né? Portanto significa que ele fez uma contenção. Né? Portanto, acha que do lado da consolidação fiscal, sim, o país está no caminho certo? Tem estado a ser tomadas as medidas certas, que combinam também com as medidas de política monetária e isso permita fortalecer a economia? Mas há um problema ainda, porque já houve debates aí, porque dizem que o modelo que o Ministério das Finanças apresentou prevê uma taxa de crescimento de 5,75%, portanto, como não é viável essa taxa de 5,75%, tudo o resto não é viável. Eu não acredito que esse seja o problema. Não? O problema é que existe, veja-se o caso de Portugal. Não? Durante o governo de Passos Coelho, o que ele implementou, portanto, o governo de Passos Coelho, um programa de austeridade. Aumentar os impostos, cortar nos salários, não permitir que não sei o quê. E este novo governo de António Costa veio com uma nova ideia a dizer, eu não posso continuar nesta senda de cortar, né? Porque se eu corto a economia não cresce. Se a economia não cresce, eu não vou cobrar impostos. Portanto, é um ciclo vicioso. À medida que eu vou cortando, eu vou afundando mais. Portanto, optaram, porque não tinha também dinheiro para fazer investimento público, estimular a economia a partir de consumo. E resultou. Né? Resultou que quem tinha um déficit sistemático e estrutural, Portugal hoje tem um superávit em termos de orçamento corrente. E, portanto, significa que a dívida continua muito alta, mas que continua a baixar, não está a subir.
Agora, no nosso caso, o que é que acontece? Não é? O Ministério das Finanças, quando vai comprar bilhetes de tesouro, paga uma taxa de juros entre 14% a 16%. Não é? E a taxa de inflação é 6%. Não é? Portanto, se ele conseguir atualizar as receitas do Estado para um crescimento nominal de 1% ou 2% e com atualização monetária, portanto, significa que as receitas do Ministério das Finanças, do Estado, crescem menos do que o crescimento da dívida. Portanto, nós temos que sair de algum sítio. Portanto, significa que, ao contrário daquilo que a gente diz, que é o Ministério das Finanças que tem que ajustar, talvez seja a altura de discutir que talvez seja o Banco de Moçambique que tem que alterar a sua política monetária para provocar o crescimento. Fundamentalmente, revendo as taxas de reserva obrigatória e as taxas de juros. E aceitar para conviver um bocadinho com uma inflação mais alta. Muito bem. E ainda bem que estamos a falar deste assunto da política fiscal e monetária, porque eu tenho aqui registrado que o Banco de Moçambique tem insistido várias vezes nas incertezas quanto ao rigor das medidas de consolidação fiscal do governo, a ideia de que tem faltado medidas corajosas que combinem com a política monetária e possam permitir a consolidação do crescimento da economia. No último comunicado do Comitê de Política Monetária, o Banco de Moçambique diz que a promoção de um crescimento econômico robusto continuará a exigir das autoridades a tomada de medidas de política combinadas e, sobretudo, a aceleração e o aprofundamento das reformas estruturais que incluem o reforço das instituições, a consolidação fiscal e a melhoria do ambiente de negócios. Portanto, há um sentimento ao nível da gestão do Banco de Moçambique de que do lado do governo, pelo menos não se está a fazer o suficiente para termos o tal crescimento robusto. Mas o Osmane vê de que o governo está a fazer a sua parte, é preciso que o Banco Central relaxe, especialmente a taxa de juros. É um ponto aberto em discussão. Não é? Por que é que eu digo que é um ponto aberto em discussão? É muito fácil dizer ao Ministério das Finanças que você tem que cortar na despesa, tem que baixar o déficit. Mas como? Como é que ele faz? Tem duas maneiras de fazer. Aprovar na Assembleia de que as verbas todas que são atribuídas aos vários setores públicos, corta 20%. E corta 20% e as pessoas vão sobreviver com esse 20%. Agora, é um corte um bocado às cegas. Né? Corta nos setores sociais, corta nos sítios. O que é que acontece? O país tem necessidades que resultam da situação que a gente vive em Cabo Delgado. Os hospitais viram os seus orçamentos diminuídos. Né? Portanto, significa que essa é a proposta mais simples e aquela que as pessoas dizem que é que vai permitir que a gente consolide fiscalmente. Não. O trabalho que é necessário fazer para fazer a consolidação fiscal é muito mais complexo, muito mais complicado. Portanto, é necessário verificar se todos os funcionários que a gente tem no Estado trabalham 6 ou 7 horas por dia. E a única maneira de fazer isso é criar em cada Ministério uma unidade que se chama de Management Development, que vai a todos os serviços e vai verificar para que as pessoas preenchem um timesheet para dizer o que é que você fez hoje, o que é que você fez. Não é? Portanto, eu dou-lhe um exemplo. Quando eu era Ministro das Finanças, eu fui a Cabo Delgado e fui visitar uma delegação que tinha sido a minha delegação quando saí do recurso de mineragem. E tinha lá 20 e tal trabalhadores. Não é? Eu fui lá visitar e perguntei lá a uma secretária que estava lá a perguntar, então perguntei quantas cartas escreveste hoje? Nenhuma. Até ontem, nenhuma. Até quando foi a última vez que fizeste uma carta? Fui há 2 semanas que foi para o APE para pedir uma casa para um companheiro aqui do serviço. Portanto, significa que este trabalho, quando a gente tem dificuldades, e normalmente quando há dificuldades, é uma oportunidade para introduzir reformas. E a primeira reforma que a gente tem que dizer às pessoas é dizer, vamos lá medir o que é que você faz. Muito bem. Falou aqui de que é possível fazer mais do lado da política monetária do Banco de Moçambique e tocou aqui a questão de que pode ser, ao nível do Banco de Moçambique, suavizar as taxas de juros. Mas assim, do ponto de vista estrutural, o que é possível fazer mais da política monetária? Então, houve uma exposição lá em Niassa, em que o Presidente visitou e os expositores falaram do apoio que recebiam do GAPI. Portanto, nós temos um sistema financeiro formal, que são os bancos comerciais. Eu também tive uma instituição de microcrédito de Chuma, portanto, estou a falar com o conhecimento de causa. Agora, muita gente tem microcréditos, faz 15, 20, 30 operações e depois já não tem dinheiro para fazer. Portanto, nós temos que estimular a criação de um sistema financeiro
ao lado do sistema financeiro comercial, que tem que ter o controle rigoroso que tem do Banco Central, algo que seja mais tolerante ao risco e que consiga transmitir recursos à população. Portanto, significa que, quando eu digo que estou a fazer inclusão financeira, a inclusão financeira mede-se se as pessoas têm acesso a uma conta bancária, mas também se mede se têm acesso a um crédito. E a maior parte das agências que estão no mundo rural não fazem crédito aos camponeses. Muito obrigado, Magido Osmano, sobretudo por essa sua disponibilidade de estar aqui neste espaço de comentário na STV e ajudar a refletir sobre os pontos centrais da economia. Caro telespectador, fazemos então este espaço de comentário todas as quartas-feiras aqui na STV. Até uma próxima oportunidade.